Eu sou Carmen Rial, professora da Universidade Federal de Santa Catarina desde 1982. Eu tenho 60 anos e eu tenho trabalhado com migração de jogadores de futebol para o exterior há 10 anos. Sou Mariane Pisani, sou doutoranda em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Participei da rede de migrações contemporâneas sob orientação da professora Carmen Real na Universidade de Santa Catarina e estudava nessa rede futebol e migração de mulheres jogadoras de futebol. Eu sou a Carolina Almeida, eu estou no doutorado hoje de Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Participei da rede de migração com a professora Carmen Real durante o mestrado entre os anos de 2011 e 2012, trabalhando os antecedentes da circulação de jogadoras de futebol de mulheres aqui no Brasil. A ONU calcula que hoje existam mais de 250 milhões de pessoas que vivem fora dos seus lugares de origem, que são imigrantes. Então, esse é uma questão de interesse global. No Brasil, essa também a imigração e a emigração são muito importantes hoje como questões sociais. Até a década de 80, o Brasil era um país que recebia imigrantes. Nós somos um país formado por populações imigrantes. A partir dos anos 80, e inicialmente relacionado a uma crise econômica, nós deixamos de ser um país eminentemente receptor e passamos a ser um país que envia brasileiros para o exterior. Hoje calcula-se em 3 milhões e meio a 4 milhões de brasileiros vivendo fora do país. Entre esses brasileiros existe uma grande parte que são os chamados emigrantes econômicos, uma população de trabalhadores laborais que viaja para o exterior em busca de recursos, mas não apenas disso, porque as pesquisas sobre imigração têm mostrado que há outros interesses além do econômico que movem as pessoas a se deslocarem. O projeto de estudo sobre outras migrações é sem dúvida relevante no panorama contemporâneo dos estudos sobre as migrações. Em primeiro lugar, isso permite de colocar na mapa circulações de pessoas que normalmente não entram nas narrações propostas das grandes mídias, que propõem uma visão dos migrantes como normalmente pessoas que se mudam por necessidade extrema de melhorar as próprias condições econômicas, fato que muitos estudos socioantropológicos já deconstruíram, já provaram que, na verdade, as migrações são fenômenos muito mais complexos. Tá? No caso do meu projeto de pesquisa, desenvolvido junto com o Dr. Matias Godio, a ideia foi tentar de evidenciar a relevância da presença de pessoal de fora, no sentido pessoas não nascidas no contexto, para utilizar as palavras dos moradores, que chegaram na ilha de Santa Catarina depois da década 70. A ilha de Santa Catarina, localizada no sul do Brasil, se tornou, depois dos anos 70, um lugar receptor de migrantes de alto capital humano e econômico. Tá? Então, além de pessoas ricas, pessoas com uma grande formação. E o nosso objetivo foi focar sobre a trajetória de vida do professor Neto, um professor de ensino fundamental que trabalhou na Barra da Lagoa, um bairro da ilha de Florianópolis, de Santa Catarina, formando uma geração inteira de jovens, tá? Jovens que, em muito caso, se tornaram ativistas sociais ou, de qualquer forma, herdeiro de um pensamento que, em parte, foi introduzido da presença de estrangeiros, ou seja, um pensamento que tentava de propor abordagem preservacionista, seja ao patrimônio
ecológico e ecossistêmico da ilha, mas também seja em relação à preservação da cultura local. Durante o mestrado que eu fiz de 2011 a 2012, eu estudei um grupo de mulheres jogadoras de futebol do oeste do Paraná, especificamente da cidade de Foz do Iguaçu. Então eu acompanhei durante um mês, eu convivi com essas mulheres, morei com elas praticamente no alojamento e acompanhava todo o treino, o dia a dia de ser uma jogadora de futebol. Essas mulheres disputaram, na época que eu estava fazendo trabalho de campo, a Copa do Brasil, porque na época não existia o Brasileirão de Futebol Feminino. Então elas disputavam a Copa do Brasil, que é uma competição um pouco menor, ocorre em dois meses ao ano, né? Então era uma competição relativamente menor e eu acompanhava todo o processo de treinamento. A minha intenção com esse trabalho, que eu fiz de 2011 a 2012 no mestrado, era acompanhar o processo de migração dessas mulheres. Então, inicialmente eu optei conversar com aquelas que já tinham jogado fora do Brasil e tinham voltado, né? Perguntando um pouco da experiência de morar fora, de jogar fora, a adaptação com a língua, com a comida, com os costumes locais. Para essa temática eu usei um pouco da questão do Gilberto Velho, né, sobre projetos de vida, tentando compreender como é que esse processo de ir morar fora fazia parte de uma trajetória não só delas, mas também planejada pela família, e um pouco com as questões e os conceitos da antropóloga Jean Williams, né, que fala sobre macro, micro e mesoprofissionalização no futebol. Além disso, o que foi legal de perceber é que mais do que ir para fora do país, essas mulheres jogavam em Foz do Iguaçu, eram de outros estados brasileiros, sobretudo do estado de São Paulo. Durante esse projeto eu trabalhei com os antecedentes da migração da circulação de jogadores de futebol para fora do Brasil. Eu trabalhei com uma equipe da década de 80 chamada Esporte Clube Radar, que foi uma das equipes pioneiras, pensando na questão do futebol feminino como tendo sido proibido durante muitas décadas, e a década de 80 tendo sido um retorno das mulheres em campo. E por esse motivo a circulação ela acontecia mais de forma interna, né, dentro do país. Para pensar um pouco isso, eu utilizei o conceito da professora Carmen Real de circulação de jogadores. E também eu utilizei a questão do Gilberto Velho de projeto para pensar como essas mulheres saíram das suas cidades aqui no Brasil e foram para o Rio de Janeiro jogar numa equipe de futebol que tinha um salário, que elas podiam viver de certa forma jogando futebol. Eu comecei trabalhando com a imigração de jogadores celebridades, famosos, que estavam em clubes globais na Europa, porque era um desafio também metodológico. É possível um antropólogo entrevistar celebridades? Eu queria mostrar que sim, era possível, por que não? Se a gente entrevista pessoas no meio da selva, celebridades também são seres humanos e são acessíveis. Então eu comecei por eles. Mas nesse projeto eu enfoquei mais o que eu chamo de cacá no ar, e eu chamo de cacá no ar porque isso foi uma expressão retirada de um jogador marroquino que usou essa denominação para chamar o seu colega brasileiro que eu estava entrevistando lá em Marrakech, no clube. E quando ele passou para fazer uma brincadeira, ele bateu no ombro do jogador que eu estava entrevistando e disse: esse é o nosso cacá no ar, c'est notre cacá no ar. Eu achei a expressão muito significativa porque, como eu tenho observado, parte do interesse no exterior, nesses clubes nacionais, para os jogadores brasileiros, vem de uma espécie de ideia de contaminação mágica entre as celebridades e esses jogadores mais desconhecidos.